Olá, bem-vindo às nossas aulas de Direito Constitucional, aqui no curso CERS, comigo, professor Gustavo Musi. Como você sabe, eu sou auditor fiscal da Receita Federal e vamos começar a analisar aqui os principais tópicos de Direito Constitucional para a sua prova. Direito Constitucional, você sabe, é uma disciplina que cai em tudo que é concurso, não é? E Direito Constitucional hoje, inclusive, o aluno ele precisa ter um bom conhecimento da matéria para poder se destacar. Já foi a época que um bom conhecimento de direito constitucional era um diferencial. Não, hoje é obrigação, né? Há provas aí que se o aluno não gabaritar, não chegar perto de gabaritar o direito constitucional, ele não vai ter chance de ser aprovado. Então é uma matéria que merece todo o seu carinho aí na hora de estudar, tá certo? Bom, nesse bloco nós vamos começar a falar sobre a matéria, só que antes de entrar em direito constitucional propriamente dito, eu vou trazer para você aqui alguns conceitos, algumas ideias importantes para você entender, tanto porque podem ser cobrados em sua prova, como normalmente são, mas que também são importantes para você entender depois o desenrolar da matéria, certo? Então vamos lá. A nossa aula é de Direito Constitucional, nós vamos falar nessa aula sobre o que a gente chama de Teoria Geral do Estado, em que nós vamos ver o conceito de Estado e os elementos formadores do Estado. Essa parte é importantíssima dentro do direito constitucional, por quê? Porque nós vamos ver que a Constituição ela é elaborada justamente para organizar a estrutura e o funcionamento do Estado. Então a Constituição ela só existe em função do Estado. E o Estado ele tem que estar organizado de acordo com o que a Constituição estabelece. Então é importante entendermos o que é o Estado e as principais formas de sua organização. O que é chamado no direito, normalmente, de teoria geral do Estado. É o que nós podemos chamar que é um proto-direito constitucional. Por quê? Porque ele vai trazer ali algumas regras, alguns conceitos que serão importantes para você entender a disciplina de Direito Constitucional. Na faculdade, por exemplo, antes da disciplina de Direito Constitucional, nós estudamos Teoria Geral do Estado. Tá? Obviamente aqui não é um curso de graduação em Direito, não é um curso de pós-graduação. Eu vou trazer para você aqui aquilo que é importante para a sua prova e para você entender também o restante da matéria, claro. Então acompanhe comigo, vamos lá. Primeiramente, nós vamos falar aí do conceito de Estado. O que é o Estado? Antes de mais nada, eu quero que você entenda aqui que, ao se referir ao Estado, nós estamos nos referindo àquilo que normalmente nós chamamos de países, tá? Não estamos nos referindo, por exemplo, ao Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais, Estado do Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Norte, não. Nesse sentido, a Constituição se refere a esses entes como Estados-membros da Federação. Quando eu falar de Estado aqui nessa primeira parte, que nós estamos tratando sobre teoria geral do Estado, nós estamos falando aí dos diversos países, dos chamados Estados soberanos, ok? E aí existem vários conceitos possíveis para Estado. Uma definição que vai nos interessar aqui, porque ao mesmo tempo que é completa, ela vai trazer todos os elementos que nós precisamos, e ela não é muito extensa, é a definição de Max Weber, que diz o seguinte: para ele, Estado é uma instituição política que, dirigida por um governo soberano, detém o monopólio da força física em determinado território, subordinando a sociedade que nele vive. Então, a primeira coisa, antes de analisarmos aí o restante da definição, é entendermos que, para Max Weber, o Estado é uma instituição política, de fato, né? Ao dizer que o Estado é uma instituição política, ele quer dizer que o Estado ele é eminentemente uma criação humana, uma criação do intelecto humano. De fato, o Estado não existe na natureza, né? O Estado é construção do direito, uma construção do homem, que sendo feita lá desde a antiguidade, a gente vai falar sobre isso, né? Até chegar nos chamados Estados modernos, que surgem só na idade contemporânea. Então não existe Estado à parte da consciência humana, a parte do intelecto humano. Então o Estado é uma instituição política. Inclusive, em direito a gente diz que ele tem personalidade jurídica de direito público. E Max Weber diz que ele vai ter algumas características aí, ó, mais uma vez. É uma instituição política que é dirigida por um governo soberano, já vamos ver isso, detém o monopólio da força física em determinado território, subordinando a sociedade que nele vive. E a partir dessa definição de Max Weber, nós podemos extrair aí os chamados elementos formadores ou elementos caracterizadores ou requisitos do Estado. Tudo a mesma coisa, tá? Que alguns dizem que são 3, outros dizem que são 4. É porque os que dizem que são 3, eles juntam os últimos 2 elementos em um só. Aqui, para ser mais didático e para poder trazer mais detalhes, nós vamos tratar dos 4 separadamente, tá?
Mas não está errado se a prova disser que os elementos caracterizadores do Estado são 3, assim como se disser que os elementos caracterizadores são 4, porque depende do ponto de vista. Nós vamos falar dos 4 porque eu vou destrinchar o último em 2, para ficar mais claro para a gente. Então vamos lá, quais são os elementos formadores do Estado? Se não tiver esses 4 elementos, o Estado não existirá, não será um Estado completo. Tá? O primeiro é o povo. Claro, né? Não existe Estado sem pessoas. Quando nós falamos em povo aqui, estamos falando do elemento humano do Estado. Veja, só que o Estado não é qualquer grupo de pessoas. É um grupo de pessoas que estão reunidos sob determinados propósitos, ou crenças, ou, de alguma forma, objetivos comuns, e comungam e que compartilham o mesmo ordenamento jurídico, que estarem submetidos às mesmas leis, tá certo? Senão, não posso dizer que um bando de pessoas perdidas no deserto é um Estado, né? Então você tem que ter ali essas pessoas submetidas, de fato, ao que nós chamamos de um ordenamento jurídico, a um conjunto de regras estabelecidas pelo direito. O povo, o conjunto do povo, vai ser o que nós chamamos de súditos do Estado, que são aqueles que se submetem às regras estabelecidas pelo Estado e, em contrapartida, também possuem alguns direitos em relação a esse Estado. É o que ocorre, por exemplo, com o povo brasileiro, não é isso? O Estado brasileiro possui a sua população, o seu povo. O brasileiro, né, mora aqui no Brasil, especialmente se ele mora aqui no Brasil. Ele está submetido à legislação brasileira, tem que pagar os seus tributos aqui no Brasil, e isso, em contrapartida, lhe dá também alguns direitos em relação ao Estado brasileiro. Então não existe Estado, claro, sem pessoas, então o povo é o elemento essencial e formador do Estado. Esse é o seu elemento humano. Além disso, outro elemento importante é o território. O território é o que nós chamamos de elemento geográfico ou físico do Estado. Não existe um Estado também sem uma região, um território em que ele vai exercer a sua soberania. Todo Estado precisa ter um território definido. Ainda que algumas porções dele possam estar sendo objeto de discussão, né? Objeto de litígio com outros Estados, mas ele tem que ter ali o seu território definido, para que se saiba até onde, geograficamente, fisicamente, vai a jurisdição desse Estado. Então, no caso do Brasil, todos nós sabemos, o mapa do Brasil fica na América do Sul, não é isso? Todos nós, acredito, sabemos identificar ali o mapa do Brasil. É naquela região, é ali dentro daquele polígono ali definido pelo mapa, que o Brasil exerce a sua jurisdição. O território, além do território terrestre, ele também abrange o espaço aéreo, aquilo que está acima do território terrestre, também o subsolo, aquilo que está abaixo da superfície terrestre, e também o chamado mar territorial, que é uma determinada região, além do litoral, em que se considera que ali será exercida a soberania do país. Tá? Tudo isso está dentro do chamado território. A jurisdição, a capacidade do Estado exercer o seu poder, vai ser limitada geograficamente, então, pelo seu território. E ele só vai, normalmente, exercer o seu poder além do seu território, juridicamente falando, com a autorização de um outro Estado, certo? Em princípio, ele só vai poder exercer o poder dentro desse território. Veja, se não tiver povo, se não tiver território, não é Estado. Além disso, o Estado também deve ter o que é chamado de poder ou governo. O que é o poder ou governo? De uma forma simples. É a capacidade que o Estado tem de elaborar regras, que nós normalmente chamamos de leis, de estabelecer leis e fazê-las cumprir dentro do seu território, ainda que com o uso da força. O Estado ele é legitimado para utilizar-se da força em algumas situações para fazer cumprir a lei, não é verdade? Então, por exemplo, se alguém comete um crime, o Estado pode ir lá contra a vontade daquela pessoa e mantê-lo segregado da sociedade, mantê-lo preso. Se o Estado pode, por exemplo, desapropriar o bem de alguém, se houver ali interesse público, a Constituição diz, claro, né, pagando a indenização devida, e pode ir lá, por exemplo, e derrubar a casa da pessoa, mesmo contra a concordância dela, desde que tenha seguido o devido processo legal de desapropriação. Então o Estado ele pode se utilizar da força de uma forma que o particular não pode, certo? E esse poder ou governo, então, é a capacidade que o Estado tem de se estruturar, de estabelecer regras por si mesmo
e fazê-las cumprir. Se o Estado não tiver essa capacidade, nós dizemos que ele não tem poder ou governo. E aí, de fato, ele não está completo. Não é um Estado realmente de fato. Por exemplo, não sei se você vai se lembrar lá o que aconteceu no Haiti, né? Quando houve o terremoto, e aí o país, ele já vinha passando por uma grave crise, né? E esse terremoto acabou agravando isso, e houve o que chamou de falência do Estado haitiano. Não só a falência financeira, mas no sentido de que as forças públicas, as forças de segurança do país não estavam conseguindo manter a ordem. Então a lei até existia, mas a lei não estava sendo obedecida e o Estado não tinha condições de fazê-la cumprir. Então ali muitos disseram que houve a falência do Estado haitiano, né? O Estado haitiano deixou de existir, por isso que houve a necessidade da intervenção da ONU, para que fosse estabelecida a ordem, para que o Estado pudesse depois se organizar novamente e poder voltar ao normal. Tá? Então não existe Estado sem poder ou governo, que é essa capacidade de auto-organização e de fazer valer as suas leis dentro do seu território, ainda que com o uso da força. E claro, cada poder, que nós vamos falar bastante sobre isso em direito constitucional, cada Estado ele vai se organizar o seu poder ou governo de uma forma diferente. Tá? Mas é importante que haja essa capacidade para que tenha esse elemento caracterizador do Estado. E por fim, nós temos como quarto elemento formador do Estado a soberania. Como eu disse para você, alguns juntam poder e soberania num só, dizendo que o poder ele se reflete internamente, o poder ou governo, que nós já falamos, ele se reflete internamente na organização do Estado dentro do seu território e na capacidade de fazer valer as leis dentro do seu território. Já a soberania ela vai se projetar para fora do país. O que seria a soberania? A soberania é o reconhecimento que os demais estados dão àquele estado de que no plano internacional ninguém está acima dele. Sabe o que significa soberano? Soberano significa aquele que não tem ninguém acima dele. Soberano ou supremo significa que não tem ninguém acima dele. E, de fato, na seara internacional, todos os estados são iguais, não é isso? Não é Estado, o Estado não manda no outro. Se mandar, aquele país não é soberano. Para que haja soberania, é importante que aquele Estado seja visto como independente pelos demais, não estando subordinado à ingerência estrangeira. Então veja que a soberania ela vai dizer respeito aí à organização externa, ela vai se projetar externamente ao país. Tá? Se o Estado não tiver soberania, não será um Estado de fato. Exemplo, Porto Rico. Porto Rico fica ali próximo, né, dos Estados Unidos, ali no Caribe, e Porto Rico, em muitos aspectos, ele se submete ao ordenamento jurídico norte-americano. Ele não é um Estado plenamente independente. Então, costuma-se dizer que Porto Rico ele não é um Estado de fato, ele é um protetorado. Protetorado era o que mais ou menos a gente chamava antigamente de colônias. Né? Então, ele não é um Estado norte-americano, embora haja aí movimentos, né, principalmente dos porto-riquenhos querendo se tornar o Estado norte-americano, ele não é. E ele, ao mesmo tempo, não é um país de fato, ele não é um Estado, ele não tem soberania, porque ele voluntariamente até se submete aí à jurisdição, ao ordenamento jurídico norte-americano. Então, ao faltar a Porto Rico a soberania, ele deixa de ser um Estado de fato, não é um Estado de fato. Okay? E nós temos outros casos também, né? Especialmente os países europeus que tinham um histórico de manter colônias pelo mundo afora, às vezes mantém alguns protetorados pelo mundo afora. Por exemplo, a França ainda tem alguns protetorados ali naquela região ali do Pacífico, a Inglaterra também, como é o caso, por exemplo, das Ilhas Falkland, né, que os argentinos chamam de Ilhas Malvinas, que é considerado ali também um território que não é exatamente, vamos dizer assim, uma província inglesa, mas está submetido às leis inglesas. Então, essas situações, Porto Rico, Ilhas Falkland, algumas ilhas lá do Pacífico, como acho que as Ilhas Fiji, que estão, ou Ilhas Maldivas, eu não sei, que submetem ao governo francês, falta a eles a soberania. Então não são estados no sentido que o direito constitucional usa, tá? Porque para ser um estado tem que ter esses 4 elementos. E a soberania, ela é um elemento que necessita do reconhecimento dos demais países. Veja, um país, um Estado, ele só é considerado soberano quando os demais países, ou pelo menos a maioria da comunidade internacional, aceita isso. Porque até então ele pode ser visto só, aquele movimento pode ser visto só como um movimento rebelde, e não como um Estado independente de fato. Por exemplo,
Quando o Brasil declarou a sua independência, né, de Portugal, lá em 7 de setembro de 1822, uma das grandes preocupações foi obter o reconhecimento de outros países de que o Brasil agora era independente de Portugal. Portugal, claro, foi um dos últimos países a reconhecer isso, né? Então, para Portugal, por exemplo, lá em 1822, quando o Brasil declarou sua independência, o Brasil não era um país. Ele via ali como um movimento rebelde de tentativa, né, de desligamento de Portugal. Mas Portugal ainda viu o Brasil como colônia. Aí alguns países começaram a reconhecer, os Estados Unidos, a Inglaterra, e aí outros países acabaram seguindo esses dois, e acabaram reconhecendo o Brasil também como um país soberano, como um país independente, até que isso se consolidou. E às vezes isso leva tempo mesmo, né? Eu citei o caso, por exemplo, do Estado palestino. Até hoje há muitos países que ainda não reconheceram lá o Estado palestino como um Estado de fato. Agora o Brasil, por exemplo, já reconheceu, foi um dos países. Diversos países europeus também reconheceram, né? Mas até que de fato o Estado palestino seja reconhecido como tal por outros países, pode levar ainda um bom tempo. Então a soberania é o elemento formador do Estado que vai depender do reconhecimento pelos demais países. Porque aí o país vai ser considerado de fato como igual, vai ser considerado como independente no cenário internacional, tá? Então guarde que esses são os 4 elementos caracterizadores do Estado: povo, território, poder ao governo e soberania. Se faltar algum desses elementos aí, o Estado não é de fato um Estado conforme o direito constitucional define, certo? Pode ser um quase-Estado, também chamado de protetorado, mas Estado mesmo só se tiver esses 4 elementos. Continuando. Bom, um ponto importante, que algumas provas cobram isso, é a diferença entre Estado e nação. No dia a dia, a gente usa nação como sinônimo de país, como sinônimo de Estado, né, soberano. Mas o direito constitucional faz distinção, tá? Vamos ver lá. Coloquei lá. Enquanto o Estado deve reunir todos os elementos que nós vimos, a nação pode ser definida como um agrupamento de pessoas que possuem entre si laços que identificam-nas entre si e as diferenciam dos demais agrupamentos humanos. Então, olha só. Para que haja uma nação, é necessário que você tenha pessoas que tenham entre si algum elemento de ligação, que façam com que elas tenham um senso de unidade, um senso de comunidade e que as diferencie dos demais agrupamentos humanos. Essa ligação pode se dar, por exemplo, por meio, sei lá, da religião, né? Ou pode se dar por meio da história comum daquele povo, ou porque ambos se consideram descendentes de um determinado ancestral comum. E recentemente, né, que a gente tem a ligação da nação com o chamado ordenamento jurídico, porque historicamente não era assim. As nações se formavam por alguma razão e com o tempo podiam se tornar estados. Mas você pode ter uma nação sem Estado, assim como você pode ter um Estado com várias nações. Exemplo, pegar o caso dos curdos. Os curdos são um povo que habita aquela região ali do Iraque, norte do Iraque, Síria, aquela região do Oriente Médio, que não possuem um Estado próprio. Mas eles sabem quem são curdos, né? Ou por conta da língua que eles falam, ou por conta dos costumes, por conta de terem nascido ali dentro daquela comunidade mesmo. Então existe o que nós podemos chamar de nação curda, que se diferencia dos demais agrupamentos humanos. Mas não existe um Estado curdo. Por quê? Falta-lhe, por exemplo, o território em que eles possam exercer ali o seu poder. Então eles vivem ali, normalmente são nômades, né? Eles vivem ali espalhados por diversos países. Os judeus, por exemplo, até 1948, os judeus também eram uma nação sem Estado. O judeu ele se identificava pela religião, pelos costumes, ou por uma questão de ancestralidade. Ele sabia que ele era judeu, né, e por isso se distinguia dos demais grupamentos humanos. Tinha uma característica própria. Só que ainda não possui um país. Possuíram antiguidade, né, perderam o espaço deles lá, e em 1948 somente que recuperaram. Então era uma nação sem Estado também, tá? Estou dando esses exemplos para você ver que pode existir uma nação sem que haja um Estado. E pode haver um Estado em que você tenha mais de uma nação. Por exemplo, costuma-se falar em nações indígenas na Amazônia, né? E de uma certa forma esse termo faz sentido. Por quê? Porque você tem vários grupamentos indígenas que falam línguas específicas, que têm determinados costumes, que se consideram ali como pertencentes a um determinado grupo humano, diferente dos demais. Mas todos estão dentro do Estado brasileiro. Mas você pode ter mais de uma nação.
No Canadá, por exemplo, no Canadá se costuma dizer que você tem duas grandes nações. Uma nação francófona e uma nação anglófona. Uma nação que fala francês, né, um pedaço do país que fala francês, foi colonizado pela França, e um pedaço do país que fala inglês, que foi colonizado pela Inglaterra, que possuem, além da língua, também costumes, histórias diferentes. Mas você tem um mesmo país juridicamente falando. Né? Então você tem, o fato de você ter uma nação não significa que você tem um Estado e eu posso ter várias nações dentro do mesmo Estado. Porque o Estado é um conceito jurídico, nós já vimos. É aquela pessoa jurídica, né, que vai exercer o poder em um determinado território com exclusividade. Isso é o Estado, certo? É um conceito jurídico. Já a nação é um conceito social, que vai nascer a partir desse elemento de identificação que essas pessoas possuem entre si. Okay? E aí, para terminar, falar um pouquinho sobre estados antigos e estados modernos, as principais características aí de cada um deles. Existem várias teorias sobre a formação do Estado. Né? Alguns falam que o Estado ele sempre existiu com o ser humano. Outros falam, como Rousseau, que o Estado surgiu a partir do momento em que o ser humano passou a abrir mão da sua liberdade total em troca de poder conviver em sociedade. Mas o fato é que, abrindo mão dessa discussão, que não interessa para a prova, nós já tínhamos na antiguidade diversos estados, chamados estados antigos. Né? Alguns famosos, ficaram para a posteridade, como o Estado egípcio, como o Império Romano, e por aí vai. E outros também pequenos estados, formando o que se costumava chamar de cidades-estados, que eram estados que tinham uma restrita extensão territorial. Mas o que esses estados antigos eles possuem em comum? Né? A grande maioria deles. Primeiro, prevalência de regimes autocráticos. Né? A grande maioria dos estados antigos, quase a totalidade, se caracterizavam por serem regimes autocráticos. E você tinha lá o governante, que ditava as regras e todos tinham que obedecer. Não é? Estados, o que nós chamaríamos hoje de democráticos, eram exceção. E sempre eram democráticos entre aspas. Né? Se você pegar, por exemplo, cidades gregas como Atenas, que eram consideradas aí o berço da democracia, porque os cidadãos podiam votar, os cidadãos podiam decidir sobre o futuro da polis. Os cidadãos bem restritos. Né? Por quê? Porque você tinha que ser do sexo masculino, tinha que ter uma determinada idade, tinha que ter posses, não podia ser escravo. Então, na verdade, o que a gente chamaria de cidadão, né, na Grécia Antiga, seria um conceito bem restrito. Então, de fato, nunca houve democracia plena, né, no sentido que hoje nós falamos. E havia essa prevalência de regimes autocráticos nos estados antigos. Também, uma forte característica dos estados antigos era a legitimação por meio da religião. Né? Então, não vou dizer todos, mas a grande maioria desses estados usavam da religião como uma forma de legitimar o poder do governante, para justificar por que era o cara que estava sentado no trono lá era ele, não você, não é isso? E como uma forma de pacificar também as relações sociais, uma forma das pessoas aceitarem aquele poder do Estado. E nos estados antigos, uma característica marcante é que o valor do indivíduo estava na coletividade. Considerava-se que o indivíduo era importante se ele tivesse um papel social, se ele tivesse integrado à coletividade. Então se costumava dizer que o coletivo estava acima do individual. Se o Estado precisasse de você, você tinha que servir. Não importa se o que o Estado estava fazendo era justo ou não, se você teria que fazer algum sacrifício pessoal ou não. Então, a ideia de que o coletivo estava acima do individual era muito marcante nos estados antigos. Os estados modernos eles vão surgir especialmente lá na segunda metade do século XVIII, com o constitucionalismo, inclusive, que a gente vai falar sobre ele no momento oportuno, que foi muito influenciado pelas ideias do iluminismo. Né? Algumas ideias que começaram a defender de que todos os homens nascem iguais, de que o poder pertencia ao povo, de que o Estado deveria ser separado da religião e por aí vai. Aí começa a surgir o que nós chamamos de estados modernos. E o que vai caracterizar esses estados? Uma participação popular mais efetiva, em maior ou menor grau, né, especialmente nos primeiros estados modernos era bastante restrita, mas começou a haver uma participação crescente da população de fato. A ideia de que o poder, diferentemente dos estados antigos, que se entendia que o poder pertencia ao governante, entende-se que o poder pertence ao povo e não ao governante. E o governante deve exercer esse poder em nome do povo, uma característica do Estado moderno. Legitimação por meio do direito e não mais da religião. Então, nos estados modernos, entende-se, né, que deve haver leis
inclusive Constituição e as leis, que devem ser obedecidas pelos governantes e pelo próprio Estado, que o Estado não está acima da lei. Porque para o homem da antiguidade, o Estado era a lei, o Estado fazia a lei, o Estado podia mudar a lei a qualquer momento. No Estado moderno, o Estado até pode fazer leis, até pode mudar leis, mas ele tem que obedecer algumas regras básicas estabelecidas na Constituição. Então, no Estado moderno, a lei está acima do Estado, a lei no sentido amplo, né? A Constituição está acima do Estado e o Estado deve obedecer a isso. E, por fim, nos Estados modernos, o valor da coletividade está no indivíduo, ao contrário do Estado antigo, que o valor do indivíduo está na coletividade. Como assim? Uma das características marcantes do iluminismo que o constitucionalismo absorveu é o individualismo, a ideia de que o indivíduo é mais importante que o Estado. Não no sentido de que devem prevalecer os interesses individuais sobre os interesses coletivos, não. Porque senão eu estou prejudicando muitas pessoas para beneficiar uma, né? Mas a ideia de que o Estado só existe, o coletivo só deve existir, se for para o bem de todos os indivíduos. Então começa a mudar a ideia. Na antiguidade, o cidadão tinha que servir ao Estado e pronto. No Estado moderno, entende-se que o Estado tem que servir ao cidadão. É claro que isso implica obrigações que o cidadão tem em relação ao Estado. Até porque se qualquer um faz o que quer, essa pessoa pode acabar prejudicando os demais indivíduos. Então a ideia de que o indivíduo ele está no centro do Estado e não o contrário, como era nos Estados antigos. E o surgimento dos Estados modernos é que vai possibilitar o surgimento também do constitucionalismo, que nós veremos no momento oportuno, e também das chamadas constituições, ok? Então, esse primeiro bloco aqui foi só para dar uma ideia para você, uma introdução sobre esses pontos importantes aí do direito constitucional, que é o que nós normalmente chamamos de teoria geral do Estado. E no próximo bloco tem mais para você. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, só isso mesmo. Vamos ficando por aqui. Bons estudos para você e até a próxima. Olá, bem-vindo a mais uma aula de Direito Constitucional aqui no CERS, comigo, professor Gustavo Musi. E nós estamos falando sobre o quê? Estamos falando aí sobre teoria geral do Estado, né, que é a parte introdutória do direito constitucional, mas que é importante porque também cai na sua prova. E vamos falar agora sobre formas de Estado, formas de governo, sistemas de governo e regimes de governo, ou também regimes políticos. Daqui é importante você entender. Vamos lá. Primeiro, formas de Estado. Quando nós falamos de formas de Estado, nós estamos falando com o modelo de organização do mesmo, no que se refere à divisão de competências internas e o grau de autonomia concedido às diversas regiões daquele país, daquele Estado. Tá? E aí, então, falo de forma de Estado, estou pensando na organização do Estado em relação à divisão de competências, internamente falando, e também concessão de autonomia às suas regiões internas. E aí, quanto a esse aspecto, os Estados eles podem ser federações ou Estados unitários. O que é uma federação? Na federação, as regiões internas elas possuem determinada autonomia para se auto-organizar. Uma autonomia política, uma autonomia administrativa e autonomia legislativa. Então, a federação, necessariamente, ela concede às entidades internas, normalmente chamadas de Estados-membros, como é o caso do Brasil, né? Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, Estado do Amazonas, concede a essas unidades internas uma certa autonomia para se auto-organizar. Aliás, no caso do Brasil, os municípios também são considerados entes da federação. Então, os municípios também têm autonomia. Tá? Isso é o que caracteriza uma federação. Já no Estado unitário, não é concedida essa autonomia às regiões internas. Ou seja, a legislação e o poder, eles são elaborados e exercidos diretamente através de um órgão central, de um poder central. Então você tem a mesma lei nos Estados unitários valendo no país todo. Já nas federações, não. As federações permitem que eu tenha leis locais. Então, no caso do Brasil, o Brasil é uma federação. Então, os estados podem aprovar leis estaduais dentro da competência que a Constituição estabeleceu para eles. Os municípios também podem aprovar leis municipais dentro da competência que a Constituição estabeleceu para eles. Tá? Se o Brasil fosse um estado unitário, não haveria essa possibilidade. Todas as leis seriam feitas em Brasília e valeriam no país todo. Nós nem chamaríamos de leis federais, nós chamaríamos de leis nacionais. Porque o termo federal, obviamente, só se aplica às federações. Tá? Ó, as federações, via de regra, embora não seja uma regra absoluta, mas segue essa tendência, via de regra, as federações elas serão adotadas por países maiores, com uma população maior e mais diversificada.
Por quê? Porque nesse caso eu preciso adaptar a legislação à necessidade local. Então eu preciso dar um certo grau de autonomia às regiões internas para que cada uma possa se organizar da melhor forma. Então, normalmente, países grandes e com uma grande diversidade, né, cultural ou com grandes assimetrias, tendem a optar pela forma federativa de Estado. Já países menores, que possuem uma população menor e que sejam mais homogêneos socialmente, aí podem pensar em ser um Estado unitário. Porque aí, como o país todo é igual, vamos dizer assim, né, qualquer que seja a região que você esteja olhando, então as leis também podem ser exatamente as mesmas, tá? Mas no Brasil, como eu disse, necessariamente será aplicado a forma federativa de Estado, porque assim a Constituição estabelece. Ó, e aí nas federações elas podem ser centrípetas ou centrífugas. É um termo que às vezes cai em prova. Aí vamos lembrar um pouquinho lá da física, né? O que era uma força centrípeta? Uma força centrípeta é aquela que vinha de fora para dentro. Já uma força centrífuga é uma força que vinha de dentro para fora, né? Então, a gente via lá nas aulas de física, se um carro fazia uma curva em alta velocidade, a força centrífuga tendia a jogar o carro para fora, não é isso? O que são federações centrípetas? São aquelas que são formadas de fora para dentro. Você tem estados independentes que resolvem se juntar, se reunir, para formar uma federação. Um exemplo é o que aconteceu nos Estados Unidos. Você tinha, né, as 13 colônias lá, que tinham uma certa autonomia entre si, que se reportavam diretamente à coroa britânica. As 13 colônias declararam a sua independência e resolveram formar uma federação. Então, veja, você tinha estados independentes, né, que declararam a sua independência e que resolveram se juntar. Então, uma federação centrípeta, de fora para dentro. E as federações centrífugas são aquelas que são formadas de dentro para fora. Você já tem um país organizado e esse país ele resolve conceder autonomia às suas diversas regiões internas. É o caso, por exemplo, do Brasil, né? O Brasil, mesmo antes da independência de Portugal, ele já tinha formado um certo corpo, vamos dizer assim, político, né? Já havia uma certa unidade política. E aí, quando o Brasil declarou sua independência, né? Embora, claro, a gente teve diferenças, nem todas as províncias aderiram imediatamente ao movimento da independência, ok? Mas logo depois que a independência se consolidou, você tinha ali já um país conformado. E aí, quando foi concedida essa autonomia, especialmente com a nossa primeira Constituição Republicana, lá em 1891, então você já tinha um país organizado que resolveu ali dar autonomia a essas regiões internas. Então aí é de dentro para fora. É o que nós chamamos de uma federação centrífuga, ok? Muito bem. E para diferenciar, é importante sempre diferenciar a federação da confederação. Qual que é a diferença? A confederação é parecida com a federação. Eu tenho estados também que se reúnem com a federação centrípeta, especialmente. Eu tenho estados independentes que se reúnem. Só qual que é a diferença da confederação para a federação? Na confederação existe o chamado direito de secessão, ou seja, existe o direito de um determinado país, de um determinado estado que não esteja contente, simplesmente sair. Já na federação, eu não tenho isso. Então, por exemplo, quando a ex-União Soviética se desagregou, foi formada a Confederação dos Estados Independentes, a CEI. Mas que pouco tempo depois foi extinta porque os países foram saindo. Era a confederação, eles podiam sair, e eles foram saindo, até que ficou só a Rússia lá, né? Lá na Guerra de Secessão, lá nos Estados Unidos, havia os confederados, não é isso? Os confederados eles defendiam justamente isso, que houvesse a possibilidade de que um Estado que não estivesse contente simplesmente saísse da União, o que os federalistas não admitiam. Tá? Mas o fato é que na confederação, então, o ente que está lá dentro, o Estado que está lá dentro, pode sair, na federação não. E como o Brasil é uma federação, um Estado, um município não pode declarar a sua independência em relação ao Brasil como um todo. Isso em relação às formas de Estado. Aí nós temos as formas de governo, não de Estado. A forma de governo relaciona-se à duração e o modo de transmissão do poder dos governantes. Tá? Então tem a ver com a duração do mandato, do poder e o modo de transmissão desse poder. E coloquei ali que, embora atualmente haja modelos mistos, classicamente as duas principais formas de governo são as monarquias e as repúblicas. O que são elas? Vamos lá. Isso aqui, importante entender que isso daqui eu vou colocar da forma como costuma cair em prova, tá?
que é uma visão bem maniqueísta mesmo, bem opositora entre monarquia e república. Por quê? Porque hoje, na verdade, nós temos modelos de monarquias que têm muitas características republicanas, de repúblicas que têm características monarquistas. Mas o que você tem que saber são as características bem opostas delas, o que costumam cair em prova. Ó. Então nós temos, primeiro, a monarquia. Na monarquia, a monarquia se caracteriza por haver ali o poder do governante vitalício e uma transmissão hereditária do poder, via de regra. Né? Então, na monarquia, você tem lá o governante, pode ser chamado de rei, de imperador, de faraó, de mandarim, como você quiser chamar. Ele vai exercer esse poder durante toda a vida, ou enquanto ele estiver, estiver capaz para exercer esse poder. Não é por um mandato certo, como acontece no modelo republicano. Então, ele vai exercer durante toda a vida esse poder. E, com a sua morte, normalmente, o poder vai ser transferido aos seus herdeiros. Normalmente, eu digo, porque já houve exemplos de monarquias eletivas na história da humanidade. Por exemplo, algumas tribos germânicas, elas, apesar de adotarem um modelo que nós chamaríamos de monarquia, né, e que tinha lá o governante com o poder vitalício, quando ele morria, eram feitas eleições para eleger o novo chefe. Mas, via de regra, nas monarquias, você tem a transmissão hereditária do poder, além do poder ser vitalício, ou seja, a pessoa exerce o poder até morrer, quando morrer, passa para o filho. E já nas repúblicas, não. Aliás, a palavra república, né, a gente aprende, significa coisa pública. Vem da expressão res publica, do latim. Então, na república, o poder é exercido de forma temporária e sua transmissão não é hereditária. Então, a principal característica da república é a existência de mandatos, períodos no qual a pessoa vai exercer o poder, aquele governante, né, vai exercer o poder. Então, não é hereditário, não é vitalício, ele não vai ficar ali até o final da sua vida. E, quando ele morre, o poder não é transmitido para os seus herdeiros, não. Normalmente são feitas eleições, normalmente, né, numa república democrática. Veja, essas são as duas visões extremas, que é o que você tem que guardar. Na prática, nem sempre é tão fácil distinguir assim, não, tá? Você pegar, por exemplo, o caso da monarquia britânica, lá na Inglaterra. É monarquia, né, se assume como monarquia, tem lá o rei, a rainha da Inglaterra, mas tem muitas características republicanas. Apesar do rei ou a rainha lá eles ficarem até o fim da vida, como rei ou rainha, eles exercem muito pouco poder internamente. Né? O poder ele é exercido principalmente pelo primeiro-ministro, que vai exercer aquele mandato por um determinado prazo. Por outro lado, você tem algumas repúblicas, ou pelo menos que se auto-intitulam repúblicas, e que têm muitas características de monarquia. Por exemplo, pega lá na Síria, aquele Bashar al-Assad lá, né, que é o presidente da Síria. O pai dele era presidente, quando morreu deixou a presidência para ele quer também deixar a presidência para o filho. Ora, apesar dele ter o nome de presidente da república, isso tem características claras de uma monarquia, certo? Então, por isso eu falo, às vezes, na prática, não é tão fácil assim de distinguir entre a monarquia e a república. Mas, para a sua prova, não se preocupe. Na sua prova, você vai nessas características que eu coloquei para você. Se falar que o poder é exercido de forma hereditária, adquirido de forma hereditária e que é exercido de forma vitalícia, é monarquia. Se disser que o poder é exercido de forma temporária e a transmissão não é hereditária, trata-se de uma república. Muito bem. Aí nós temos os sistemas de governo. Aí eu coloquei. O sistema de governo relaciona-se ao modo do exercício, ao modelo de exercício do poder em um determinado estado, especialmente no relacionamento entre os poderes legislativo e executivo. Embora possam ser identificados modelos mistos, de forma geral, considera-se que existem duas grandes espécies de sistemas de governo: o presidencialismo e o parlamentarismo. Vamos ver lá. Ó, no sistema presidencialista, eu vou ler, depois eu explico. O chefe de Estado e o chefe de governo são a mesma pessoa, a qual não pode ser retirada do cargo antes do final do mandato, salvo situações excepcionais. Já no parlamentarismo, a chefia de Estado e a chefia de governo são exercidas por pessoas distintas e o chefe de governo pode ser retirado do cargo a qualquer hora pelo legislativo. Vamos entender isso. Para entender a diferença entre presidencialismo e parlamentarismo, nós temos que entender a diferença entre chefe de Estado e chefe de governo. O chefe de governo é aquela pessoa que vai conduzir o país internamente. Ele vai conduzir o governo daquele país. É ele que vai
aprovar as leis internas, ele que vai manter a segurança pública, é ele que vai cuidar dos serviços na área de educação, na área de saúde, em todas as áreas que o Estado se faça presente. Então, o chefe de governo é aquele que exerce o poder internamente, exerce o governo dentro daquele país. Já o chefe de Estado é aquela pessoa que representa o Estado perante outros países. Normalmente, ele não exerce ou exerce de forma muito restrita o poder internamente. Ele vai mais representar, exercer esse poder, vamos dizer assim, protocolar, né? Representando o país perante outros estados estrangeiros. Então, no parlamentarismo, vou falar primeiro do parlamentarismo. No parlamentarismo, são divididas as funções. Um é o chefe de Estado, o outro é o chefe de governo. Pegar mais uma vez lá o exemplo da Inglaterra. Na Inglaterra, você tem o rei ou a rainha, que exercem ali o papel de chefe de Estado. Então, por exemplo, quando a Inglaterra vai assinar um tratado com algum país, vai lá a rainha Elizabeth assinar o tratado. Ou vai recepcionar lá os chefes de Estado estrangeiros. Vai lá a rainha recepcionar esses chefes de Estado. Então está representando o país externamente, representando a soberania externa do país, chefe de Estado. Agora, não é o rei ou a rainha da Inglaterra que aprova as leis internamente. Pode até propor leis, pode até ter uma participação, mas o papel deles não é fundamental. Quem vai conduzir o Estado inglês internamente, exercendo o chamado poder executivo, é o primeiro-ministro. Alguns chamam também de premier, né? Alguns países é chamado de premier. E aí são pessoas distintas. Então, na Inglaterra, você tem a rainha Elizabeth, tem lá o primeiro-ministro, são pessoas distintas. É o parlamentarismo. Que tem esse nome, porque no parlamentarismo o poder ele é concentrado especialmente no parlamento, porque é o parlamento que escolhe o primeiro-ministro. Então o parlamento vai lá, o partido da maioria, que vai escolher o primeiro-ministro, que vai ser o chefe do poder executivo. Tá? E no parlamentarismo, via de regra, o primeiro-ministro ele pode ser retirado do cargo a qualquer momento. Se ele perder a maioria no Congresso, ele perde também o seu cargo, e aí vai ser eleito um novo primeiro-ministro. E via de regra também, como acontece na Inglaterra, o primeiro-ministro ele pode dissolver o parlamento e aí determinar que sejam feitas imediatamente novas eleições. Tá? Então o parlamentarismo tem essa característica. O parlamentarismo ele tende a trazer uma representação mais democrática para a área política. Então ele tende a ser, nesse aspecto, vamos dizer assim, melhor que o presidencialismo. Né? Só que o parlamentarismo tem problemas de governabilidade. Por quê? Porque se o primeiro-ministro começa a desagradar o parlamento, eles vão lá e tiram ele. Se o parlamento está criando problemas com o primeiro-ministro, ele vai lá e dissolve para que seja feita uma nova eleição. Então, às vezes, você tem problemas de instabilidade até conseguir formar um governo de fato. Já no presidencialismo, tá lá, eu coloquei ali, ó, o chefe de Estado e o chefe de governo são a mesma pessoa, que é chamado de presidente da República. É o caso, por exemplo, do Brasil, é o caso dos Estados Unidos, é o caso da Argentina, em que você tem uma mesma pessoa que exerce o poder internamente, sendo, portanto, tratado como chefe de governo, e também representa o país perante outros estados estrangeiros. Então, por exemplo, no caso do Brasil, quem que conduz o Poder Executivo Federal internamente? É o presidente da República. Quando o Brasil assina um tratado com outro país, quem assina esse tratado em nome do Brasil? Também é o presidente da República. Então, no presidencialismo, você tem a coincidência entre as figuras de chefe de Estado, no presidencialismo, e chefe de governo. Tá? Aí há uma discussão, né? Qual desses é mais antigo, o presidencialismo ou o parlamentarismo? As origens do parlamentarismo são mais antigas que as origens do presidencialismo, só que o parlamentarismo atual ele é mais moderno que o presidencialismo. O presidencialismo atual ele surge especialmente lá após a independência norte-americana, em que você tem ali a formação do novo Estado americano e a figura do presidente da República surge ali. Né? Já o parlamentarismo, com as características que nós temos hoje, ele surge só no século XIX, ele finalzinho do século XIX, e o parlamentarismo, que foi, cuja origem, né, basicamente foi lá na Inglaterra, embora muitos também citem a Islândia como exemplo de origem do parlamentarismo, mas pelo menos o país que acabou influenciando o mundo todo e levando a fama aí de ter criado o parlamentarismo foi a Inglaterra, e lá no Reino Unido você tem as características desse parlamentarismo tendo sido moldadas lentamente ao longo do tempo. Tá? Outra diferença, como eu já disse, no parlamentarismo, o chefe de governo pode ser retirado a qualquer momento, já no presidencialismo não. No presidencialismo, o presidente da República ele foi eleito por mandato e ele só vai sair dali se ele morrer, se ele quiser, ou se ele praticar um ato muito grave,
que nem seja a abertura de um processo de impeachment, né? Então, só para o presidente da República ser retirado do cargo contra a vontade dele, ele tem que ter feito algo muito grave, normalmente ter atentado contra a ordem constitucional ou algo assim, ou ter desobedecido a lei de uma forma muito grave. Então, no presidencialismo, alguém já disse que no presidencialismo você tem uma ditadura por prazo determinado, né? Hoje não é bem assim, hoje tem vários mecanismos de controle democráticos, mas, de fato, quando o presidencialismo surgiu, ele tinha meio que essa característica aí, ok? No Brasil, qual o sistema de governo que é adotado? É o presidencialismo. Muito bem. Aí nós temos os regimes políticos ou regimes de governo. Quando se fala em regime político, está a se falar da forma como o poder é adquirido e qual o grau de participação popular no mesmo, analisando-se a relação entre o poder e o povo. E aí, nesse aspecto, destacam-se 3 regimes políticos. Alguns falam demais, mas esses são os 3 mais importantes. Nós temos a democracia, a oligarquia e a ditadura. Na democracia, o povo é o titular do poder de fato e participa desse poder ativamente, né? Elegendo seus representantes e algumas vezes até exercendo esse poder diretamente. Por exemplo, a Constituição prevê que no Brasil nós votaremos para presidente, governador, prefeito, deputado federal, senador, deputado estadual e vereador. E, além disso, há 3 situações em que o povo vai exercer o poder diretamente, que é através do plebiscito, através do referendo e a iniciativa popular de projeto de lei. Então, isso, né, essas características de participação ativa do povo no processo político é o que vai determinar a democracia. Na oligarquia, o poder é exercido por um grupo pequeno, específico de pessoas, né, que muitas vezes até dizem que exercem em nome do povo, mas que, na verdade, acabam estando ali meio que para legitimar, basicamente, ali o poder. Por exemplo, nós podemos citar no início da República no Brasil, lá na República Velha, lembra? Tive a República da Espada, a República do Café com Leite, em que, embora você até tivesse eleições, primeiro, não eram todas as pessoas que podiam votar, o voto era bastante restrito. E, além disso, você tinha um pequeno grupo somente que conseguia participar, de fato, do processo político. Então, se pode dizer que ali havia uma oligarquia, né? Embora formalmente fosse uma democracia. E nós temos a chamada ditadura. Na ditadura ou autocracia, o poder é exercido de forma autocrática, ou seja, você tem uma pessoa ou um grupo muito pequeno mesmo, bem menor que na oligarquia, que vai exercer o poder. Normalmente o poder vai ser centralizado em uma pessoa só. A ditadura se caracteriza normalmente pela hipertrofia do poder executivo em relação aos demais poderes, né? E aí você vai observar isso na prática, porque nenhuma ditadura diz que é ditadura. Lá na Coreia do Norte, se for lá, eles vão dizer que é democracia. Aliás, o nome do país, República Popular da Coreia do Norte, né? Na China também eles se acham que é uma democracia. Isso você vai observar no relacionamento entre as instituições e, de fato, na possibilidade de participação popular. Hoje se coloca muito a questão da informação, o acesso à informação como definindo um país como democrático ou não. Porque, de fato, como eu disse, se você for na Coreia do Norte, eles estão convictos que eles vivem no melhor país do mundo, que não tem país melhor para morar do que a Coreia do Norte. Por quê? Porque é aquilo que chega até eles, a informação que chega até eles é que, na verdade, todo mundo fora da Coreia do Norte vive muito mal e que o objetivo dos Estados Unidos é destruir a Coreia do Norte, que eles têm que lutar contra os Estados Unidos a todo custo e querem transformar o mundo no inferno, né? É a visão que eles têm, que é passado a eles. Então, dessa forma, as pessoas muitas vezes nem têm condições, de fato, de fazer escolhas políticas adequadas. Então, a democracia, na verdade, ela envolve não só o direito de eu ir lá e votar de 4 em 4 anos, mas também envolve o acesso à informação e a possibilidade, de fato, que a população possa participar do processo político de maneira efetiva. Okay? No Brasil, o regime político adotado pela Constituição é a democracia. Isso fica claro logo no artigo 1º da Constituição, em que diz que o Brasil é um Estado democrático de direito. E aí, então, eu coloquei lá, para resumir, no Estado brasileiro, a forma de Estado é a federação, e inclusive essa aqui é uma cláusula pétrea. O que é isso? Não pode ser alterado, a Constituição não pode ser alterada e retirar a forma federativa de Estado, tá? O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, coloca entre as cláusulas pétreas, que é aquilo que não pode ser mudado na Constituição, a forma federativa de Estado. A forma de governo é a República, também o artigo 1º diz, aliás, né, coloca lá o nome do Brasil, o nome completo,
tem o nome de república. Sabia que o Brasil tem nome e sobrenome? O nome completo é República Federativa do Brasil. E aí ele já está deixando claro que é uma república, né? Embora a maioria dos constitucionalistas acreditem defendam que a república não é cláusula pétrea. Poderia ser alterada assim a Constituição para, sei lá, transformar o Brasil numa monarquia. Aliás, se você não sabe, em 1993 nós tivemos um plebiscito para dizer se o Brasil deveria voltar a ser uma monarquia, se deveria ser uma república, e se fosse uma república presidencialista ou parlamentarista. Lá em 1993, né? É claro que se o Brasil, por alguma razão, se transformar numa monarquia, deve haver respeito à ordem constitucional. Deve ser uma monarquia constitucional e não uma monarquia absolutista, né? O sistema de governo, presidencialismo. A Constituição, pela própria organização que ela traz, os poderes executivo e legislativo, deixa claro que o sistema de governo adotado no Brasil é o presidencialismo, tá? Mas que também não é considerado cláusula pétrea. E nós já tivemos, inclusive, uma breve experiência parlamentarista no Brasil, sabia? Naquele período lá em que Jânio Quadros enunciou, logo antes, né, dos militares assumirem o poder, lá deram um golpe em 64, nós tivemos ali uma breve experiência parlamentarista no Brasil. Inclusive Tancredo Neves, que depois acabou sendo candidato a presidente da República, ganhou as eleições lá em 85, embora não tenha tomado posse, né? Nas eleições foi em 85, foi em 85. E embora não tenha tomado posse, morreu antes da posse, ele chegou a ser primeiro-ministro do Brasil. Regime político no Brasil é a democracia. Isso daqui é uma cláusula pétrea. A Constituição deixa claro, né, que a democracia é um regime político que deve ser obedecido no Brasil a qualquer momento. E aí tem o mnemônicozinho para você guardar. E até para diferenciar, porque às vezes você entende o que é monarquia, você entende o que é federação, você entende o que é parlamentarismo, mas na hora da prova você não lembra se é forma de Estado, se é forma de governo, se é sistema de governo. Então, para você guardar, tem o mnemônicozinho. Qual que é? Guarde o seguinte: o Estado fede, a República é fogo, o presidente é sistemático e a democracia faz regime. Tá certo? Guarde isso. O Estado fede, a República é fogo, o presidente é sistemático e a democracia faz regime. Para você guardar aí, associar cada um desses conceitos e dessas espécies aos conceitos que nós temos aí. Ok? Muito bem. Com isso, então, chegamos ao final de mais uma aula. Na próxima aula tem mais para você. Um grande abraço e até lá!